Zagueiro chileno acerta as bases salariais com Gigante da Colina. Negociações avançam em todas as posições, o Vasco da Gama se reforçar para o Campeonato Brasileiro e para a sequência da Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. E muitas notícias aí de bastidores envolvendo a Vasco da Gama SAF. Olha o que está no alcance do Marcos Lamack para ele fazer, para adquirir a SAF, ele está fazendo. Mas a paciência vai até quando? Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal, para você se inscrever, vir a fazer parte aí da nossa família de vascaínos. Bom, vamos começar falando aqui sobre essa situação da Vasco da Gama SAF, porque a informação que a gente tem para passar para vocês é que está tudo acertado, tudo alinhado entre o Pedrinho e o Marcos Lamack. O que está faltando é personalidade para o Pedrinho matar a bola no peito e resolver algumas questões de governança, de gestão, que foram exigidas pelo Marcos Lamack. Hoje o que está pegando não é a parte judicial, não é a proposta do Marcos Lamack, mas é a política interna de dentro do Vasco da Gama. A informação que a gente tem, muito segura nessa manhã, é que o Marcos Lamack se colocou à disposição para resolver todos os problemas da parte burocrática. A regulação lá do fair play financeiro perante a CBF, a situação junto ao Matix, a situação junto a 777 Carioca, tudo ele se colocou à disposição. Em troca, ele só pediu uma coisa: autonomia para tocar o futebol. Vai ter faxina no Vasco da Gama. A informação que chega para a gente nessa manhã é que o Carlos Amodeu não será o CEO da SAF, o Felipe não será diretor de futebol e o nosso bravo Admar Lopes também não fica no Vasco da Gama depois de dezembro. O Marco Lamack vai fazer uma limpeza no Vasco. Isso está incomodando muitas pessoas dentro do clube, tá? Muitas pessoas que têm cargos aí importantes que não querem passar o bastão. Então tá faltando personalidade pro Pedrinho, porque o Pedrinho quer vender, tá? O Pedrinho quer vender. Só que o Pedrinho está cedendo pressões internas. Está deixando aí um monte de gente embutir um monte de cláusula nesse contrato. Cláusulas essas que nada tem a ver com proteção ao Vasco da Gama, mas que sejam dadas garantias aí de que determinadas pessoas venham trabalhar no Vasco depois que ocorrer essa venda. Então tá faltando personalidade também do Pedrinho. A responsabilidade do Pedrinho é pegar, levar esse contrato com o Marco Lamack, dando autonomia para ele, tá? Para ele mandar esse memorando de entendimento para cá, para simplesmente
isso passar no Conselho Deliberativo. Se não passar no Conselho Deliberativo, tá? Aí, ele pelo menos fez a parte dele, Pedrinho, para a gente dar continuidade. Esse é um ponto. Bom, agora a gente fala aqui sobre a situação de reforço. O Admar Lopes, ele está trabalhando com aquilo que ele tem hoje para poder trabalhar. O Vasco está fazendo uma solicitação de empréstimo, hoje a gente tomou conhecimento, tá? Uma solicitação de empréstimo de 100 milhões de reais junto à Crefisa mesmo, tá? Isso está certo, é fato consumado. Perfeito? O Vasco tem hoje um empréstimo garantido de 100 milhões de reais, mas tem também uma situação aí da grana da Sporting Bet, que entrará nos próximos dias cerca de 25 milhões de reais. Pois bem, o Vasco tem algumas negociações já fechadas, concretizadas, mas que precisa dar garantias de pagamento de luvas e comissão para empresário. Por isso que os jogadores ainda não foram anunciados aí. Como, por exemplo, o Vasco da Gama, essa situação do jogador Alan, o Alanzinho, lá do Moreirense, tá? Que está livre aí no mercado. O jogador está fechado com o Vasco da Gama. Está fechado com o Vasco da Gama. O jogador só não viajou ainda aqui para o Rio de Janeiro porque tem que fazer o pagamento das luvas e da garantia. Assim como eu tomei conhecimento hoje que o jogador Pierre, jogador do Fortaleza, tá? Já está encaminhado também com o Vasco da Gama, volante do Fortaleza, tá? Laureano, são jogadores aí limitados. Hoje, tá? Sem o aval aí, sem mais poder aquisitivo, é difícil. O Vasco, por exemplo, está se mexendo para trazer aí o Vitor Sá. O Vasco vai pagar para o Vitor Sá aí uma fábula. Está se falando aí em algo cerca de 1.200.000 o salário do Vitor Sá, aqui no Vasco. 1.200.000. Ele deu uma balançada, estava tudo acertado com o São Paulo, ele deu uma balançada 1.200.000. A gente também tomou conhecimento aí que o Vasco estaria disposto a pagar a multa rescisória aí do Everton Cebolinha. O empresário do Everton Cebolinha, que é o Juliano Bertolucci, vê com bons olhos a chegada dele aqui no Vasco da Gama. Foi um pedido para o Renato. O Renato já ligou para o jogador e o jogador diz que aceita vestir a camisa do Vasco da Gama. O Vasco está trabalhando. Agora, chamou a atenção hoje na parte da manhã é que o Vasco se acertou com o jogador Guilhermo Maripan, tá? O Vasco vai pagar aí cerca de 650 mil reais mensais para o jogador que está se desligando aí da Torino, da Itália, tá? Que vai ser o segundo reforço aí do Vasco após a chegada do jogador Paulinho. Então, conforme estou falando para vocês, tem vários jogadores já acertados com o Vasco, tá? Porque o Vasco vai trazer muitos jogadores aí. É uma reformulação de plantel, de elenco, que o Vasco da Gama está fazendo. Tem que ter esse pagamento aí das luvas, né, das garantias para esses jogadores, tá? Informação: esse empréstimo, nas próximas horas, já cai na conta do Vasco da Gama, que é o empréstimo aí que o José Roberto Lamáquia está colocando aqui no Vasco para o Vasco contratar e pagar salários. Obrigado aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.